Vai para cima do STF pelo 8 de janeiro. Será que o STF finalmente vai pagar pelos seus abusos? Isso é muito importante, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar isso pra você. Cheguei lá, ele já com bastante soluço de novo, já começado há uns 40 minutos mais ou menos. Teve refluxo durante a noite. E ele me falou uma coisa que eu não sabia, né? A ordem que é os policiais a deixarem ele trancado dentro de uma sala de 12 por 12 na chave o dia inteiro. Sai por um período pequeno para fazer alguma caminhada, só que o espaço que ele tem para caminhar ali é um espaço muito pequeno, dá 10 passos para um lado, dá 10 passos para o outro, já acabou o espaço. É uma pessoa que tem orientação médica para fazer exercício. A sala onde ele está hoje fica do lado do aparelho central de ar-condicionado aqui do prédio, uma barulheira de 7 da manhã a 7 da noite. Então ele está aqui, uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que todo mundo sabe que tem problemas de saúde e que ainda assim é mantido num lugar como esse, como um cativeiro. Isso é desumano. Eu peço aí que as autoridades, que pelo menos aqueles que têm o poder, que mandam hoje na situação que está acontecendo, que tem um mínimo de humanidade com uma pessoa honesta e inocente que está aqui sem merecer. Então ele é um inocente que não merece estar passando por isso. Fica aqui esse meu apelo para que as pessoas pelo menos cumpram a lei com relação a ele e deem a ele o que é de direito, porque ele está tendo um tratamento pior do que chefe de facção criminosa aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal limitou drasticamente o acesso à ação apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro, que contesta a operação da Justiça Federal de Brasília responsável por sua prisão. A medida foi tomada pelo ministro Dias Toffoli, que determinou o sigilo máximo sobre o processo, tornando indisponível até mesmo dados básicos no sistema do STF, segundo informou hoje a coluna da Malu Gaspar do jornal O Globo. Aí, a gente tem acompanhado todos os movimentos, Thomas, de todos os poderes, quando a gente fala da reação da sociedade a processos, investigações, projetos que buscam impedir transparência. Aí vem uma decisão dessa, qual é o recado que a justiça dá para a sociedade e para quem não tem dinheiro para pagar bons advogados? O recado é óbvio, o recado é que a justiça ela serve para poucos e não para todos, né? E eu acho que vamos lembrar um pouquinho, só para fazer aqui um rescaldo para o nosso telespectador entender o que é o caso Master. O Vorcaro, Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, ele nesse crescimento vertiginoso que o banco teve, uma das coisas principais onde ele investiu tempo e dinheiro foi em fazer, vamos dizer, amizades na política. Então, quando ele teve a prisão e a liquidação do Banco Master 2 semanas atrás, o clima em Brasília, e o Valdo vai lembrar disso, assim, era um clima de terror. O que os policiais podem ter encontrado de agendas, de anotações, de informações de deputados, de senadores e de ministro do Supremo. O Master, ou de ministros do governo também, quer dizer, o Vorcaro tinha uma rede, não vou dizer uma rede de proteção, mas uma rede de contatos, que ela era suprapartidária, ela era qualquer tipo de poder, enfim, ela era para todos os lados. E ele fez, e foi uma das formas que manteve o Banco Master sobrevivendo mais até do que deveria pelas condições factuais ali de condições de ativos que ela tinha. Então, ele usou muito esses contatos, seja de deputados, seja de senadores, seja de ministros do governo, seja de ministro do Supremo, para conseguir sobreviver. Então, o clima era um clima de, meu Deus do céu, uma nova Lava Jato. Várias vezes eu vi essa comparação quando teve a liquidação. Meu Deus, vai vir uma nova Lava Jato. O que a gente está assistindo isso agora é uma ilação, mas a decisão do ministro Toffoli dá para você inferir que há uma tentativa de impedir que as pessoas realmente saibam quais eram esses contatos, por que esses contatos existiam, se eles eram corretos ou não eram corretos, e impedir uma investigação séria sobre tudo o que o Banco Master e o Daniel Vorcaro fizeram nos últimos verões. Né? E o Maduro, pelo próprio Carvajal, o que a gente conhece de relatórios de inteligência e de polícia, o Maduro atua desde lá de trás, na época Chávez, com as Farc. E ligado ao PT no Brasil. Ligado ao Foro de São Paulo. Ao Foro de São Paulo e ao PT. Então, toda essa esquema de financiamento aos governos, ao autoritarismo, essas ditaduras de esquerda no Brasil, tem vinculação com as Farc, tem vinculação com o narcotráfico, os narcoestados, e o Maduro sabe disso tudo. Então, por isso que o Maduro é um grande asset para ser capturado. Então, com a volta do Lula, infelizmente, à presidência, Marx, a gente pode dizer que o Brasil é um narcoestado. Por causa dessas ligações todas. Ninguém pode negar essas ligações todas. Mas quando a gente viu ali essa recente da equiparação a terrorismo, a discussão no Congresso Nacional, a gente viu os gabinetes do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes atuando perante os parlamentares nessa questão. Ora, eles podem esperar chegar o Madin, como se faz. É um tema que não envolve política, vamos dizer assim. Hoje a gente sabe que envolve. Por que ministros do Supremo estão tão preocupados que nós vamos equiparar a alta criminalidade organizada dos narcoterroristas a terroristas? Então, na lógica, a gente já percebe que está tudo vinculado. E a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal disse que estaria presa se o golpe tivesse sido concretizado. Pode repetir? Sim, se o golpe tivesse sido concretizado.
A declaração dela foi num evento literário no Rio de Janeiro, sábado passado. Ela disse: se tivessem dado o golpe, não poderia nem estar aqui julgando. A ministra comparou ditaduras a ervas daninhas que precisam ser cortadas e vigiadas. Isso a gente concorda. Carmen Lúcia citou documentos que falavam em neutralizar ministros. E ela disse: a primeira vítima de qualquer ditadura é a Constituição. Vamos repetir? Essa frase é muito importante. A primeira vítima de qualquer ditadura é a Constituição. A ministra participou da festa literária da Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos ouvir o que disse. Tem que botar nas palavras dela própria o que Carmen Lúcia falou sobre essa questão de democracia, de golpe que não aconteceu. Vamos lá, bota o replay que merece chamar o VAR para essa história aí. Vamos lá. De qualquer ditadura é rasga a Constituição, mata o juiz, para não ter nem dúvida que, né, ninguém vai querer aplicar a Constituição na ditadura. Outro dia me perguntaram, por que estão julgando tentativa de golpe? Meu filho, se tivesse dado golpe, eu estava na prisão, não estava aqui julgando. Vamos combinar, né? Então, é isso. Então, está julgando a tentativa porque não houve golpe. Está julgando a tentativa porque o parlamento brasileiro foi estúpido e deixou colocar essa regulamentação que substituiu a Lei de Segurança Nacional, né, nos seus artigos 359 L e M. E está prendendo gente porque no governo Bolsonaro não houve condições políticas nem assessoria jurídica ao presidente para vetar essa porcaria desses 2 artigos que agora estão mandando todo mundo para a cadeia no Brasil, Dácio Bracarense. É dureza, hein? Mas parece que o golpe realmente não ocorreu, né? Senão a ministra, segundo ela própria, estaria presa. Na verdade, esse é um exercício contrafactual para poder justificar toda a perseguição e o assassinato da própria Constituição. Ou seja, se o Lula tivesse implantado uma ditadura, ele provavelmente me fuzilaria. Sendo assim, já que o nível de opressão deles pode causar morte, justifica uma reação armada ao regime Lula. Esse tipo de exercício contrafactual do se, das possibilidades, é justamente o exercício que as tiranias praticam ao longo da história, meu amigo Serrão. É um tanto absurdo. Na verdade, o que a gente tem no Brasil é uma verdadeira guerra. E aí, utilizando o exercício da Carmen Lúcia, eu digo, a primeira vítima de uma guerra não é a Constituição. Isso remonta a Ésquilo, dramaturgo grego, que dizia que a primeira vítima da guerra é a verdade. E a verdade no Brasil foi assassinada há muito tempo. A verdade é que no Brasil não temos mais uma democracia, não temos mais um Supremo Tribunal isento, um Supremo Tribunal que consegue afastar a política e os interesses e que, infelizmente, eu nem posso dizer quais interesses são por risco de ir para a cadeia. No dia que tivermos um Supremo Tribunal Federal livre de influências partidárias, sobretudo de interesses alheios, como, por exemplo, de grandes escritórios de advocacias de parentes de ministros, pode ser que voltemos a ter justiça e possamos restaurar a verdade. Até lá, teremos que suportar esse monte de manifestação fora dos autos, né, justificando uma tirania que, honestamente, não tem justificativa alguma. Ministros do Supremo Tribunal Federal ouvidos pela CNN avaliam que a mudança do regime do Bolsonaro é uma questão de tempo. No curto prazo, Moraes não deve conceder a prisão domiciliar. A tentativa de violar a tornozeleira seria um complicador, segundo essas fontes ouvidas pela CNN. O receio é que Bolsonaro se abrigue em uma representação diplomática e, como dizem lá em São Gonçalo, meta o pé e desapareça. Para 2026, a percepção é que caberia um regime domiciliar por comorbidades para o Bolsonaro. Bolsonaro tem crise de soluço e enjoo permanentes.
O STF ainda avalia conceder a prisão domiciliar apenas após as eleições presidenciais. O receio é que o ex-presidente interfira no processo eleitoral. Ministros temem que Bolsonaro grave vídeos ou disperse informações falsas. Bolsonaro está preso há mais de uma semana na Polícia Federal em Brasília. Recebe apenas visitas de advogados e familiares. E aí, Dácio Bracarense, vem o grande drama. O Bolsonaro, onde ele estiver, ele vai ser essa ameaça à esquerda brasileira o tempo todo. Enquanto ele estiver vivo, respirando, ele é uma liderança política. Então, como é que a esquerda, como é que o sistema de poder no Brasil vai conseguir neutralizar o Jair Bolsonaro? Só na base da maldade, né? Não, pois é, sinceramente, a figura política de Jair Messias Bolsonaro já atingiu um nível de imortalidade. Ou vocês têm dúvida que a imagem do Bolsonaro será eternizada por cada conservador desse país para todo o sempre? Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Bolsonaro se tornou a figura mais proeminente do campo conservador brasileiro. E é óbvio que a sua figura será utilizada nas eleições, estando ele preso ou solto. Agora, essa confissão de que o cálculo da pena do Bolsonaro é eleitoral, ela é só assustadora. Quer dizer, o Bolsonaro não pode ir para casa para que ele não interfira no processo eleitoral, gravando vídeos, sendo cabo eleitoral. Daqui a pouquinho vão dizer que ele não pode ser pai do Eduardo, não pode ser pai do Flávio, não pode ser pai do Carlos. Gente do céu, e nem do Renan, que também provavelmente pode se candidatar ano que vem. O que está acontecendo? A confissão, ou seja, antigamente eles ainda tentavam dar um ar de legalidade para a pena. Agora não. Agora é aquela história é o seguinte, vão manter ele preso até depois da eleição. É um absurdo. É um absurdo e o pior, né? Hoje eu vi, Serrão, Sepúlveda, que a Polícia Federal mandou um ofício para o Corpo de Bombeiro para ficar de prontidão para o caso dele ter uma crise. Ou seja, ele tem passado mal, os agentes da Polícia Federal estão cientes que ele está passando mal e não soltam o cara, não soltam o homem. Vão deixar ele morrer. Isso é uma coisa assustadora. Eu queria saber, sinceramente, assim, se o Congresso Nacional faz a fiscalização dos atos do Poder Executivo, eu queria saber se a Polícia Federal ainda está sob o controle, sob a administração do Ministério da Justiça, ou se já passaram para o gabinete do Alexandre de Moraes. Porque o ministro da Justiça tem que ser chamado na Câmara para poder explicar essa situação, que tem um homem sequestrado dentro da sede da Polícia Federal, um homem que está passando mal, e o ofício ao Corpo de Bombeiros é a prova do que nós estamos falando aqui. Então, que um parlamentar do Senado ou da Câmara chame o ministro, convoque o ministro da Justiça para perguntar para ele, vem cá, eu estou com esse ofício aqui, meu amigo, me explica o que é isso aqui, se isso aqui não é tortura institucionalizada, é o quê? Enfim, com a palavra o Congresso Nacional. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva. Breaking News. CNN está reportando aqui o que foi publicado originalmente na Reuters, então só pegaram a matéria e traduziram. Tanto que você viu que os nomes dos jornalistas não é da turma da CNN, né? A Mariana com 2 N's, a Parraga, Matt Spetalnik e Sarah Knosian. Enfim, não sei nem como é que se pronuncia o nome desse pessoal. Olha a manchete. Maduro descumpriu ultimato de Trump para deixar poder, dizem fontes. Parece que o Maduro só não saiu porque o Trump não quis dar um salvo-conduto para o Maduro. Se desse uma anistia para o Maduro e pagou o grupinho da tortura, o Maduro tinha saído.
Eles colocam no subtítulo, né? Ditador teria solicitado anistia para familiares e integrantes do regime, além da retirada de acusações do Tribunal Penal Internacional, mas o presidente americano negou pedidos durante conversa por telefone. Aí tá ali. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e é importante esse início. Olha o adjetivo que está sendo dado, ditador. Aqui é uma matéria traduzida diretamente da Reuters, que faz parte do consórcio internacional. Vejam que, nesse ponto, existe realmente uma insatisfação gigantesca com o Maduro. Nem mesmo aquelas forças globalistas que vocês conhecem muito bem estão dando apoio, né, ao regime de Caracas. Não acho que vai dar... Tá no final do vídeo. Eu ia só falar como foi o mês passado. No mês passado... Na verdade, foi no mês passado. Foi no mês de outubro. Não sei como é que tá a memória de vocês. Mas no mês de outubro, nós tivemos o Nobel. E o Nobel foi dado para Maria Corina Machado, adversária do Maduro. E aquilo foi interpretado pelas pessoas mais diversas ao redor do globo. E o Nobel não, prêmio de direita, nunca foi. Foi observado isso como uma espécie de autorização para derrubar o Maduro. Sabe? O Nobel mirava o Maduro, né? Aí você falou, não, cara, dá para Maria Corina Machado. Então, a situação para o Maduro está ficando realmente complicada. E quando você vê esses detalhes, aí você vai na situação no macro, você vê que a coisa realmente está batendo. Não é normal um presidente americano mover suas tropas, colocar na costa, mandar vários recados. A fala do Trump no final de semana de fechar o espaço aéreo. Mas vamos dar um bisu, né? Enfim, o Maduro está ficando sem opções para renunciar e deixar o seu país com salvo-conduto garantido pelos Estados Unidos após uma breve ligação com o Trump. O republicano recusou uma série de pedidos do líder venezuelano, de acordo com 4 fontes informadas sobre a ligação. Esse telefonema ocorreu dia 21 de novembro e ocorreu após meses de crescente pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela, incluindo ataques contra barcos que supostamente traficavam drogas no Caribe, repetidas ameaças de Trump de estender as operações militares para a terra e a designação do Cartel de Los Soles, um grupo que o governo Trump diz incluir Maduro como organização terrorista estrangeira. Maduro disse para Trump, durante a ligação, que estava disposto a deixar a Venezuela, desde que ele e seus familiares tivessem anistia legal total. Se coloquem no lugar do Maduro. Tem um preço na cabeça do Maduro. E esse preço ainda subiu. Muita gente aí, eu fico ouvindo, né? Várias pessoas que eu fico ouvindo, analistas, inclusive de geopolítica de guerra, apontam que já teriam pessoas na Venezuela, assim, que estão doidinhas para pegar o Maduro, né? Porque não é pouco dinheiro. 50 milhões de dólares agora. Enfim, incluindo a remoção de todas as sanções dos Estados Unidos e o fim de um caso emblemático que ele enfrenta no Tribunal Penal Internacional, disseram 3 das fontes. Então imagina, o Maduro já aceita renunciar. Agora ele só não pode ser perseguido depois. Ele só não pode responder por todas as maldades que ele fez. Maduro também solicitou a remoção das sanções a mais de 100 autoridades do governo venezuelano. Muitas delas acusadas pelos Estados Unidos de abusos de direitos humanos, tráfico de drogas ou corrupção, de acordo com as 3 pessoas. O líder venezuelano pediu à vice-presidente Delcy Rodrigues que administrasse um governo interino antes de novas eleições, de acordo com 2 das fontes, né? Mas falou, pô, Trump, deixa aqui a vice, ela vai tocar as eleições, aí vocês escolhem o que vocês quiserem, vida que segue. Imagina o recado que a Venezuela vai passar, né, para a esquerda e os sistemas, né, os regimes autoritários da América Latina, né? Não estou falando de nenhum lugar específico. Trump rejeitou a maioria dos pedidos na ligação, durou 15 minutos, mas disse a Maduro que ele tinha uma semana para deixar a Venezuela para o destino de sua escolha junto com os familiares. Falou, vá, você vai. Uma vez que você foi embora, aí a gente não sabe também. Você chega lá e depois a gente vê. Às vezes você pode responder, né? Eu acho que o Trump falou o seguinte, ó, se você quiser ir pra China, se você quiser ir pra Rússia, e eles lhe darem cobertura, vai lá, irmão. Toca o pau, não vou te perseguir lá. Não vou invadir a Rússia pra te pegar. Mas você tem uma semana pra sair. Vou deixar. Ou depois não reclama. Essa passagem segura
expirou na sexta, o que levou Trump a declarar no sábado que o espaço aéreo da Venezuela estava fechado, disseram as duas fontes. Agora imagina aí só um avião, saber que o Maduro está no avião. Será que esse avião chega no lugar ou o avião cai? O Miami Herald relatou anteriormente vários detalhes da ligação. O prazo de sexta não havia sido divulgado anteriormente. Trump confirmou no domingo que havia conversado com Maduro sem fornecer detalhes. A Casa Branca também não quis detalhar o telefonema e o Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. A tensão tá aí, né? Parece que a Venezuela vai ver, né, o fim desse sistema, esse regime que oprime a população. Parece que o fim da turma do Maduro está próximo. Imagina o recado para a América Latina como um todo. No mínimo esperançoso uma coisa dessa, né? A gente olha para isso e a gente torce para que no Brasil a coisa volte ao normal. Porque o povo quer o Jair, bicho. O povo quer o Jair, não tem pra onde correr, não. Bolsonaro lidera buscas no Google após a prisão. Não dá, ninguém para o homem. Ninguém deixa de falar dele. Pode trancá-lo, pode fazer o que for, ele tá aí. Tá no meio de nós. Além do Brasil, outros 25 países demonstraram interesse pelo Jair. Perguntas sobre a detenção foram dominantes, incluindo questionamentos sobre apoio a Luiza Posse. Aí o Incorrupto comenta, né? Bolsonaro, o ex-presidente, né, se tornou a personalidade mais buscada no Google após ser preso. Segundo o levantamento da plataforma, as consultas sobre ele aumentaram 6 vezes no país no período entre a detenção e até quinta-feira. O número dele foi 4 vezes mais buscado do que o do Lula. Aí você vê, né? O tratamento que o Jair segue recebendo. Hoje, eu não posso nem chamar de Dom Pedro III. Ontem um menino me falou que hoje é aniversário de Dom Pedro II, né? Então, em respeito a Dom Pedro II, hoje é o inominável. O inominável determina que a Polícia Federal fiscalize marmitas de Bolsonaro. Para ver se tem o quê, né? Uma lima pra ele lixar a cela e fugir. Isso aí eu fico pensando, cara, o que é que pode ter na marmita de Bolsonaro? Um recadinho, sabe? Um segredo de Estado. Aí tá ali, né? Ele autorizou o cadastramento das 3 pessoas responsáveis por fazer a entrega da alimentação especial do Jair, que deverão assinar um termo de responsabilidade. O horário de entrega será fixado pela Polícia Federal, que deverá fiscalizar e registrar o que foi entregue mediante o termo de responsabilidade a ser assinado pelos entregadores. Veja só, né? É o tratamento que o Jair recebe. O Metrópolis noticiou o seguinte, ó. Polícia Federal pede que bombeiros atendam Bolsonaro com agilidade. Veja o ofício. Em ofício enviado aos bombeiros do Distrito Federal, a Polícia Federal pede que, caso sejam acionados, né, para atender o Jair na prisão, façam com celeridade, ou seja, com rapidez, urgência. Aí nosso deputado federal, Cristo Nieto, fala o seguinte, ó. Até o próprio Estado admitiu o que a defesa vem alertando. Bolsonaro corre risco real de saúde onde ele está preso. A Polícia Federal sabe que o cárcere não é compatível com seu quadro clínico. Isso não é justiça, isso é perseguição. Solta o Bolsonaro. Se você está pedindo urgência de outra área, é porque não tem condições na unidade de lidar com o caso do Jair. Aí, você entende por quê, né? Pelo menos nesse caso, você vê que o tratamento é padrão. Não para a esquerda, mas para a trama golpista. O inominável questiona a autoridade médica ao duvidar da Alzheimer do Heleno. O ministro mandou peritos da PF comprovar o diagnóstico. Pronto. Aí, ali, né? Vai haver uma guerra de laudos. Aí o Vinícius fala, pronto. Agora é vítima, investigador, juiz e médico. Ele é tudo, rapaz. Mas é o imperador do Brasil, agora o cara é até médico. O laudo só presta da PF. Que coisa, viu? Esse é o Brasil. Aí falando da perseguição que o país vive, eu tinha comentado sobre isso, mas não mostrei nenhuma imagem. O Trelli acabou publicando ali. Autoridades precisavam investigar a fundo a fuga de ramagem. Não era hipótese remota, seja incompetência, negligência ou cumplicidade, falha tem de ser punida. Um inocente
né, que não foi pego pelo regime, mas a Globo está insatisfeita. Então ele diz, né, o Grupo Globo é parte integrante do regime, o Pravda brasileiro. Talvez até pior, viu? Talvez até pior, porque o Pravda era só um braço de comunicação. Acho que a Globo vai um pouco além. Mas é isso. Vamos lá para realmente o grande ponto do dia de ontem. E eu acho que até o final eu vou comentando aos pouquinhos, para no final comentar tudo, porque eu acho que tem que trazer várias coisas para fazer mais sentido, sabe? É que eu coloquei só para começar, para servir de introdução, caso você não tenha visto, mas eu vou voltar aqui nesse tweet do Eduardo compartilhando o Carlos lá na frente. A gente vai ver primeiro algumas notícias diversas que saíram, depois eu vou olha, as duas entrevistas, não foi entrevista, né? O Flávio conversou com jornalistas, tem algumas aspas dele para 2 jornalistas, tanto do jornal O Povo quanto do Gadelha. Depois eu volto nesse tweet, mais coisas que o Eduardo e o Carlos comentaram. Mas tá ali, né? Flávio diz que Michele atropelou Bolsonaro ao dar bronca em André Fernandes, jornal O Povo. O Flávio realmente falou com esse jornal. Para não ter dúvidas. Ai, você acredita na imprensa? Carlos Bolsonaro postou falando, ó. Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai sem deixar nos levar por outras forças. Eu até disse, é óbvio que eu tenho preferência pelo Girão e deixo isso bem claro, as variações de realidade estão postas no vídeo de publicação anterior. Um abraço a todos. Veremos o que é isso, né? O vídeo de publicação anterior. Esse vídeo é importante, mais do que o vídeo. O vídeo é muito importante, eu vou falar dele. Mas o texto que o Carlos escreve é um texto longo, a gente também vai comentar. E o Eduardo compartilha dizendo, o meu irmão Flávio está correto, foi injusto e desrespeitoso com o André, o que foi um feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo, foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. Quem viu ontem... Quem assistiu ontem, eu falei, ó, gente, minha concepção, olhando a situação, vendo como as coisas acontecem, né? Eu acho que parece que a história não é de um jeito, talvez, não é... Eu achei que não era 100% como a senhora primeira-dama tinha comentado, né? A senhora Michele tinha comentado. Acho que era um pouquinho mais complexo. Sem brincadeira, óbvio que eu tinha mais informação. Óbvio que essa história eu conheço muito mais fundo do que eu tô me propondo a falar. Mas para eu falar a fundo, eu teria que mostrar coisas que eu não vou mostrar. Então, você fala. De algumas coisas que eu realmente não sabia. Por exemplo, eu não sabia que os filhos de Bolsonaro iriam se pronunciar em público. Quando eu falei em vídeo ontem, eu falei, olha, na minha concepção, eu acho que era um caso para os filhos se pronunciarem. E eu falava que, em especial, o Flávio e o Carlos, eu falei isso ontem. Eu falei o Flávio porque é o cara da política, o cara que está em contato direto com o Jair com mais frequência. E o Carlos porque foi... né, arrolado aí na fala do André Fernandes, eu não fazia a mínima ideia, eles acabaram, inclusive, se pronunciando, né? Aí você vê, eu defendo que esse tipo de coisa aconteça. Aí esse tipo de coisa acontece. Eu vou achar isso ruim ou vou achar isso bom? Aqui já tem um ponto para destacar. O que o Eduardo tá falando aqui, ó, não quero entrar no mérito se o acordo foi bom ou se foi mal. A gente pode falar do acordo lá para frente. A gente entra nesse tópico, mas... vamos tentar esquecer do acordo, até a gente voltar a falar do acordo. Vamos esquecer os nomes que estão na mesa. Vamos olhar para a situação, esquecendo o que é que está sendo discutido. Vamos olhar apenas o seguinte, né? O André Fernandes era um deputado que estava fazendo coisas compactuado com Bolsonaro. Ele não estava agindo à revelia. Logo, você chegar para esse cara, colocar o dedo na cara e falar muita coisa é meio complicado. Porque ele não estava... Cara, ele falou, bicho. Você, como o Eduardo falou, né? Criticar o André por obedecer Bolsonaro é meio complicado. O caminho não é esse. Mas beleza, vamos lá. Vamos comentar sobre algumas coisas que aconteceram. Algumas notícias que saíram. Com calma, né? Sem birra, sem piadas. Começando aqui até pela Globo, tem um ponto aqui que foi levantado. Na semana passada teve uma reunião do PL, a gente falou sobre ela. Eu dei destaque, na verdade, sobre a enquadrada que o Flávio Bolsonaro deu no Duda Lima. Era a parte que me interessava acima de tudo. Mas teve outras coisas na matéria, não quis me adentrar nem me aprofundar. Aí agora a Globo fala o seguinte, né? Ao criticar aliado no Ceará, Michele Bolsonaro contrariou o que ela mesma
acabou por pregar no PL. Enfim, a bronca que Michele deu ontem no deputado federal André Fernandes, presidente estadual do PL no Ceará, por causa da aliança firmada com Ciro Gomes, pegou muito mal entre integrantes do partido. Diante da repercussão das declarações, aliados de Bolsonaro lembraram que, na reunião do PL, realizada 2 dias após a prisão do ex-presidente na última segunda-feira, a ex-primeira-dama defendeu justamente que não se fizesse críticas públicas a companheiros da oposição, ou seja, da direita. E apontaram que Michele ignorou o que ela mesma pregou, ao fazer críticas públicas na sua fala em Fortaleza. Para este grupo, ela humilhou o correligionário e atua sem nenhuma experiência política. E aqui eu já coloco uma reflexão para vocês. O vídeo de hoje eu vou me dedicar mais a quem acompanha a política com mais frequência. Não vou sair contando as histórias desde o início. Mas, gente, vocês que acompanham a política com mais frequência, assistem canais, estão nas redes sociais, eu garanto que vocês viram, em termos quantitativos, muito mais pessoas mas batendo sem dó nem piedade no André Fernandes do que se questionando, poxa, tem algum outro lado? Será que o André realmente agiu à revelia? Isso já é um ponto para todo mundo ficar, né, pensativo. Você vê que não foi bem assim, né? Você vê que não é porque, aí vamos entrar rapidamente no mérito, não é porque a direita brasileira não quer saber de Ciro Gomes, não é porque Ciro Gomes é o cara que fala absurdo sobre Bolsonaro, porque o partido dele, né, ingressou com a ação, que tornou Bolsonaro inelegível, né, que foi o PDT. Não é porque isso ocorreu que você pode chegar e tomar como verdade tudo que foi dito e apontar o André Fernandes como traidor. Vocês estão vendo que não levou muito tempo e apareceu um outro lado na história. Isso deveria ficar de lição. Quando acontecer algumas coisas, no mínimo ter um pouco de paciência. No mínimo tentar parar, refletir. E também já ficar de lição que assim, sem Bolsonaro no jogo, a coisa é bem mais complicada. Inclusive saíram algumas matérias sobre isso e eu já falo. Michele ignorou pedidos para não criticar a aliança com Ciro Gomes, diz integrante da cúpula do PL. E pelo que me consta, realmente, já tinham tido algumas conversas falando, ó, isso aqui não é bem assim, tem uma discussão maior, calma, sabe? Não é na gritaria que a gente vai chegar a algum lugar. Aí a Veja publicou uma matéria mais longa. Choque com o PL do Ceará escancara rancor de líderes da direita com a Michele. A indisposição com a esposa do Jair, que é a presidente do PL Mulher, e tenta fazer uso do capital político do marido para exercer voz de comando na definição de chapas para as eleições de 26, vai muito além de uma divergência local. Vai, óbvio que vai. Vamos tentar colocar nos seguintes termos, né? Eu usei essa analogia ontem lá na live do canal. Na live do canal eu falo até mais coisas. Aqui eu vou me conter um pouco mais. Eu usei a seguinte analogia com o pessoal. Pense o seguinte. Quando você conhece um bolsonarista, você sabe que a pessoa é bolsonarista, você já gera uma certa conexão com a pessoa. Porque você é bolsonarista, a pessoa também é bolsonarista, vocês já ficam relativamente amigos. Quando você, sei lá, é torcedor do Flamengo, do campeão da Libertadores, você encontra do flamenguista, você, nossa, somos flamenguistas, né? Já tem algo em comum, já faz amizade. Enfim, vocês conseguem compreender, né? A direita brasileira, como vocês conseguem notar e vem percebendo conforme as semanas, meses vêm passando, ela é composta por vários grupos. Existem várias direitas. E eu sigo insistindo, para de falar não sei quem não é da direita verdadeira, direita isso. São direitas diferentes, aceitem isso. E mesmo nas direitas que aparentemente são mais próximas, ainda assim você tem pessoas que têm mais afinidade, né, com algumas do que outras. No chamado bolsonarismo, que tem deputados eleitos e tudo mais, você vê que isso também é real. E se você analisar com mais carinho, se a direita brasileira, inclusive, começar a ler mais matérias que saem na imprensa, e matérias que às vezes dividem a direita, vocês vão notar que a religião também é um ponto de conexão, né? Que pessoas de determinado grupo, tipo evangélicos, normalmente são mais próximos. Então, se você olha por esse ponto de vista, você consegue enxergar que tem ali um grupo mais próximo do que outro, etc, tudo mais. E isso acaba por refletir, por exemplo, nessa questão de movimentações, nessa questão de
preferir algumas pessoas a outras na hora de lançar para cá, cicano, fulano e beltrano. E existe uma disputa mesmo dentro da família para saber, poxa, aqui e aquilo lá. Sem querer colocar a lenha na fogueira, quando começou a confusão em Santa Catarina, no primeiro momento, a senhora Michele Bolsonaro fez algumas sinalizações para Emília, a boneca de pano. Ficou meio assim. Depois ela foi lá, fez uma postagem pro Carlos e tudo mais. Mas no início, muita gente na rede social viu isso, até utilizou contra o Carlos na época. E também, né, sem querer tocar a lenha na fogueira, isso não deveria surpreender ninguém, gente, porque quando esse ano teve uma manifestação que os dois estavam em cima do trio, tanto a Michele quanto o Carlos, eles se abraçaram, virou notícia. Porque pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo sabe que tinha uma certa rusga, não só com o Carlos, mas também com o Jair Renan. Ele teve tempo, se você olhar matérias do passado, que eles não podiam nem frequentar o palácio. Aí você falou, não acredito. É porque não vai ficar perdendo tempo comentando sobre isso. Então, assim, no frigir dos ovos, obviamente, né, acho que o pessoal tá entendendo que é importante estar unido, acima de tudo. E eu acho que esse caso serviu para aumentar a união. Pode parecer paradoxal, mas como assim aumentar a união se tá tendo aqui uma espécie de briga arriscando o chão? Vou falar mais sobre isso. Mas se você olha assim o histórico, existe algumas divisões. Por exemplo, olha uma informação que eu acho que ninguém vai também ficar chorando. O Will Gadelha deu agora no final de semana que a Michele Bolsonaro aceitava ser vice do Tarcísio. Eu não vou colocar a notícia aqui. Essa notícia, quem passou pro Will Gadelha essa informação foi a senadora Damares. Ela é próxima da Michele. Como que eu sei que é a senadora da Damares? Da mesma forma que eu tenho a rádio peão do Bolsonaro, eu tenho a rádio peão do consórcio. Tenho a rádio peão de vários setores. A Damares, ela tem predileção. E é o grupo político. E de boa, vida que segue. O importante é o seguinte: não faz as coisas de qualquer jeito, sabe? E eu acho que a partir de agora, a tendência, e eu realmente acho, é que a direita comece a andar de forma mais organizada. A gente vai chegar lá. Acho que eu vou colocar no vídeo hoje o maior freio de arrumação da história da direita. Eu falei na introdução. Mas continuando. Lideranças da direita comentaram entre si que o episódio no Ceará teria feito cair, né, a máscara de Michele, que estaria se comportando de maneira que pede para bolsonaristas evitarem, ou seja, provocando desunião entre aliados rumo à eleição contra Lula, para a qual a oposição ainda não tem um candidato ungido pelo ex-presidente. Há contendas entre Michele e caciques bolsonaristas também em relação a chapas e alianças em Santa Catarina, como eu falei, né, que Carlos pretende candidatar a senador, em São Paulo, onde ela tenta emplacar a Rosana Vale para o Senado. Inclusive, tiveram nas últimas horas alguns tweets de pessoas, principalmente aliados do Eduardo, falando, ó, a vaga é do Eduardo, logo cabe ao Eduardo apontar quem que vai ser o senador em São Paulo. Tem nome e sobrenome, né? Esses tweets. Enfim, no Distrito Federal. Então, isso realmente está acontecendo. Mas acontece normalmente aquela briga de bastidor. Essa questão no Ceará que a coisa realmente escancarou. E foi bom. De verdade foi bom. Vocês vão entender, não é treta, não estou sendo irônico. Além de escancarar a indisposição no campo da direita com sua forma de fazer política, considerada desrespeitosa com tudo e todos, a conduta dela teve o efeito colateral de unir ainda mais os quatro irmãos. Aqui já como eu estou falando. Pode parecer paradoxal, mas estamos diante de uma união e uma boa união. Um senador bolsonarista recorre a uma analogia popular do campo conservador para ilustrar a situação. A Michele tenta fazer fora de casa o que ela faz dentro de casa. O presidente Bolsonaro atura para não brigar com a esposa, só que o resto não tem essa obrigação. Olhe este parágrafo e veja o que também foi noticiado aqui na madrugada de hoje, 3h30 da manhã. Críticas de filhos de Bolsonaro a Michele expõem família dividida menos de 2 semanas depois de prisão. Esquecendo a manchete. A avaliação desse grupo é que a confusão no Ceará expõe um problema mais amplo. Com Bolsonaro fora de cena, as divergências internas deixaram de ser contidas e não são pontuais. Isso realmente é algo real. A capacidade de Bolsonaro de manter a direita minimamente unida, sabe? Porque fala assim, ó, controla aí, viu? O Bolsonaro fazia isso e muita gente está percebendo. O Cadeirudo de São Paulo, né? O Cadeirudo estava reclamando de mim por outra pessoa outro dia, deputado federal. Mas o Cadeirudo, ao longo do tempo, dos meses, desde 2023, sempre que ele começava a ser criticado pela direita, era comum e recorrente ele ligar para Bolsonaro para chorar pitanga e pedir apoio, para conter as brigas.
O próprio Nicolas faz isso direto, quando tá apanhando demais, vai lá, bota a foto com o Bolsonaro, isso é normal. E agora a turma tá vendo que sem o Bolsonaro, pra dar uma acalmada, o bicho pega, né? O bicho pega. Então, pra quem reclamava do Jair, rapaz, vocês não têm ideia de como o Bolsonaro é uma pessoa diplomática e pacífica, de tentar colocar panos quentes em muitas coisas. Vocês não têm ideia disso aí. Minha Nossa Senhora. Mas vamos lá. Rastro na família. Bolsonaro. Família Bolsonaro, né? Reunião do PL deve servir para delimitar o papel de Michele no partido. Embora o discurso público seja uma conversa por conciliação e união, lideranças partidárias asseguram que o chão deve ser riscado com a limitação dos poderes de Michele. Esquecendo limitação de poder e tudo mais, vamos pegar a sua expressão, riscar o chão. Que isso é importante e eu vou voltar nela depois da gente ver realmente o que aconteceu, o posicionamento dos filhos e falar do que tem de bom nisso daqui. O que tem de bom não, o que tem de ótimo. Flávio reage à crítica de Michele sobre apoio a Ciro. Autoritária. Usou uma palavra dura. A coluna, o parlamentar afirmou que a fala da madrasta foi autoritária e constrangedora. Michele repreendeu o André, né, pelo possível apoio ao Ciro e tudo mais. Ela afirmou que a aliança contraria a linha definida pelo partido em nível nacional. Que você está vendo que aparentemente não é bem assim. Aspas para o Flávio Bolsonaro. Ele falou isso. Ele mesmo falou para o Gadelha. A Michele atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do André Fernandes, e a forma como ela se dirigiu a ele, que talvez seja a nossa maior liderança local, você vê que o Flávio, né, eleva o André, foi autoritária e constrangedora. Flávio lembrou que no Ceará existem 3 forças, Bolsonaro, Lula e o Ciro. Aspas, partindo do princípio que Ciro é candidato ao governo do estado e não será um palanque de apoio a Lula, há uma janela de oportunidade para diminuir a força local de Lula para presidente. O filho mais velho de Bolsonaro disse ainda que a decisão sobre as candidaturas majoritárias nos estados não será de Michele, nem dele, nem de Valdemar. Segundo Flávio, a decisão será feita após discussão interna feita por um grupo. E esse grupo precisa prestar esclarecimentos a quem? A Bolsonaro. É muito fácil a gente falar que Bolsonaro é o líder, é o líder, é o líder, é o líder, é o líder. E eu já falei, eu reclamo. Porque eu acho que tá no tempo de reclamar. Mas Bolsonaro falou, é isso, acabou, velho. Felizmente ou infelizmente é isso aí, tá? Se eu estiver achando ruim, eu me resguardo, sei lá, fazer campanha anti-Lula. Mas depois ficar enchendo o saco. Não, campanha anti-Lula e vida que segue. É muito fácil, né? O cara em silêncio. Silêncio não é silêncio não. Censurado é muito fácil. Fica assim, né? Querendo desacatar as ordens do Jair. O mecanismo será uma discussão interna feita por um grupo do qual ela faz parte e depois a decisão final será sempre de Jair Messias Bolsonaro. Eu gosto disso. Michele não é política e ela precisa entender que a forma de tomar uma decisão às vezes é mais importante do que a própria decisão. E na política isso realmente é importante. A forma como as coisas são feitas. A coluna apurou que, após a fala, Flávio e André Fernandes conversaram por telefone ainda no domingo. Eu já sabia que isso tinha acontecido. Segundo relatos, o filho mais velho do ex-presidente pediu desculpas ao parlamentar em nome da família pela madrasta. André também ganhou a solidariedade de diversos colegas do PL nos grupos de WhatsApp do partido nas últimas horas. Deputados da sigla afirmaram que a fala dela foi desrespeitosa e atropela o próprio marido, que deu aval para a aliança com o Ciro no Ceará. E antes mesmo de falar com o Gadelha, a primeira nota do Flávio para o jornal O Povo, Flávio diz que Michele atropelou Bolsonaro e defende tapar o nariz por aliança com o Ciro. Assim como André Fernandes, Flávio afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro autorizou a aproximação. O Flávio falou em tapar o nariz e aproveitar uma janela de oportunidade para enfraquecer Lula e o PT no Nordeste. Aspas. A Michele atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do André. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja a nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora. Flávio também sinalizou ser contrário à candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado, que é definida por Michele. A Priscila Costa é evangélica, provida e tudo mais. Muita gente da direita gosta, inclusive, da Priscila Costa, e havia até como uma possibilidade de nome para o governo do estado. Inclusive, a gente falando, né?
Eu vi gente na direita do Ceará falando, pô, se eu pudesse escolher, eu não escolhi nem o Girão, nem o Ciro. Eu preferia a Priscila Costa. Mas isso, óbvio, né? A preferência envolve aqueles fatores mais realistas, chance de vencer, voto, tudo mais. Enfim. Para o senador, se o PL mantiver a linha de ser contrário a alianças para a eleição, acabará sem eleger ninguém para o Senado do Ceará em 26. Aí olha o que o Flávio diz, ó. A conta a ser feita no Ceará é a seguinte. Ficamos com o discurso, não fazemos nenhum senador e ainda perdemos uma grande puxadora de votos para deputado federal. No caso da Priscila Costa ser candidata ao Senado. Ou tapamos o nariz e tentamos fazer um senador, neste caso, com a candidatura do pastor Alcides, que é o pai do André, que tem um acordo de ser indicado para receber o segundo voto para senador no palanque de Ciro. E falando, cara, a Priscila tem voto, ela pode ir para deputado, talvez ela puxe, a gente consegue colocar, talvez, não sei, 2, 3 pessoas, 4. A tendência é ela ser eleita como deputada federal. Aí, o Carlos pegou aquele print que eu mostrei para vocês, e ele falando, a gente, esquecendo aqui o mérito, veja o que está acontecendo. E aqui eu já falo uma coisa para vocês. Essas insatisfações familiares já eram amplamente noticiadas pela imprensa há um bom tempo. E essa própria questão do disse-me-disse, quem fala em nome de Bolsonaro, e a possibilidade de muita gente querer se engraçar e querer cantar de galo, exatamente porque o Jair está censurado, não nasceu agora. Já tem há muito tempo dentro da direita uma insatisfação de diversas pessoas. Eu já vi isso da boca de muita gente, com a política do deixa disso. E o pessoal acha que essa política do deixa disso acaba por muitas vezes gerar mais confusão do que qualquer outra coisa. E esses últimos meses, esse tipo de comentário, ele cresceu muito na Rádio Peão. E eu acho que você consegue compreender o porquê. A gente teve alguns eventos que começaram principalmente na eleição municipal de 2024, mais especificamente a eleição de São Paulo, que eu repetia, a eleição de São Paulo não é sobre São Paulo, que envolveu o quê? A questão do Marçal, e diversas pessoas que literalmente eram ninguém antes de Bolsonaro, e gente que continua sendo quase um nada sem Bolsonaro, tipo um Zé Trovão da vida, que queria peitar a decisão do Bolsonaro e a público e fazer o que bem entendesse. Você viu que, inclusive, no finzinho do primeiro turno, Bolsonaro perdeu a paciência especial com o Ricardo Salles e chamou de estrategista intergaláctico, que fica pregando coisas impossíveis de ser colocadas em prática, né? E que só faz atrapalhar e quer ser mais realista do que o rei. Então, ali foi o primeiro episódio. Muita gente começou a se engraçar. Depois você teve a eleição da presidência da Câmara. Muita gente começou a se engraçar. Depois foram tendo alguns episódios ao longo dos meses, de deputados federais, especial. Mais recentemente você viu uma leva de pessoas indo para cima do Eduardo Bolsonaro, governadores de estado, senadores, pintando e bordando. Veio o caso de Santa Catarina, teve agora Mato Grosso outro. Então assim, chegou no ponto que o que aconteceu ontem, esqueça as pessoas envolvidas, né? Esqueça assim, a quem os filhos estão se reportando, mas tenta entender o seguinte, acima de qualquer coisa, e isso acho que na vida, principalmente vocês que são pais, vocês vão entender, a confiança que você vai ter nos seus filhos, cara, é diferente que você vai ter em qualquer pessoa que seja, porque filho realmente é sangue, filho é pra sempre. Filho realmente é pra sempre. Filho não tem o que você fazer, pode ter, mas filho é filho. Então, Bolsonaro tem na figura dos seus 3 filhos, basicamente um prolongamento da sua ação política, tanto que Bolsonaro fez questão de colocá-los dentro da política. E eles não eram só pessoas que entraram ali para ficar igual um poste. O Flávio até uma entrevista falou, pô, eu entrei para ser o poste do Jair. E conforme o tempo foi passando, a gente vai aprendendo, né? E foi aprendendo, tá aí hoje é senador. Então, muito se reclamava também na Rádio Peão, e os filhos sabem disso, eu tenho certeza que eles sabem, eu já conversei com o Eduardo, eu sei que eles sabem disso. O pessoal reclamava disso, falando, cara, olha só, o pai de vocês está aí, e vocês têm que começar realmente a exercer a liderança. Porque existe aquele medo do quê? De você fazer alguma coisa e, às vezes, meio que você desagradar. Fala, pô, será que meu pai queria que eu fizesse isso? Obviamente que tem aquele certo temor. E, às vezes, dizer não é difícil. Aí pega aquela fala do riscar o chão. Não é riscar o chão para gerar briga, gerar guerra, gerar inimizade, eu sou teu inimigo. Mas falar, cara, olha só, gente. A gente compreende que todo mundo tem boa vontade. Todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ver a direita crescer e tudo mais. Mas vocês têm que entender, assim, a gente não quer ser arrogante.
a gente tem um tempinho mais de casa, sabe? A gente conhece um pouco mais a cabeça do Jair, porque a gente conhece ele desde que a gente nasceu. A gente viveu com ele, sabe? Então, assim, e a gente está com ele, a gente tem acesso a ele, a gente o visita. Então, entenda uma coisa. Vai passar pela gente. E ao longo desses anos, por mais que os 3 irmãos sempre se deram bem, muitas vezes um tomava a decisão, mas não estava combinado com o outro e tudo mais. E se você tiver acesso a algum deputado ou ouvir a rádio, você vai ouvir que é isso. Essa daqui, e muita gente comentou sobre isso quando estava ouvindo, muita gente estava feliz da vida por ver que pela primeira vez, os 3 irmãos, assim, dizendo não, tomando a decisão relativamente dura contra a política do deixa disso, exercendo a liderança, porque liderança você precisa exercer, para você inclusive ter a liderança reconhecida, e riscando o chão minimamente para mandar um recado, não é para uma pessoa específica, mas para a direita, cara. Não dá mais pra gente ficar nessa. Não dá pra aceitar comportamento tipo da Campaiolo. Não dá. Tem que existir uma hierarquia. Tem que existir um respeito à ordem. Nada funciona no Deus dará e não dá pra ter muito cacique pra pouco índio. Então vê isso daqui e fala, os caras realmente estão aliados. Quem conhece alguns problemas que a gente... Eu não conheço uma pessoa que não dormiu ontem feliz da vida. Era começar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí eu comentei com algumas pessoas e falei, cara, isso aqui é o maior freio de arrumação que eu já vi. E freio de arrumação no qual eu senti de falar, ó, gente, vem cá, agora a gente realmente vai organizar. Agora a gente realmente vai organizar. Acabou aí a gritaria, acabou que, ó, vai ter organização. Não vai ser assim. Porque isso vai tá passando um recado pra todo mundo. Ó. Sem gracinha agora. Chegou na eleição. Falta menos de um ano pra eleição. Bolsonaro tá preso. Não tem tempo de ninguém ficar... Tá aqui, vamos respeitar. E as decisões vão ser tomadas por grupo. Grupo. Uma vez tomada, tá tomado. Agora, se uma vez tomada a decisão e depois o pessoal não quiser seguir, a gente vai ter que chamar, dar uma chamada pública. Esqueça as pessoas envolvidas. Esqueça a questão do mérito. Se você ficar preso no mérito, mas você quer... Olha a situação como um todo. Aí, que o Carlos colocou aqui, né? As variações e realidades estão postas no vídeo de publicação anterior. Um abraço a todos. O que é que o Carlos comentou no dia de ontem? Ele postou ali um vídeo. Eu vou dar play para você ver o nível do absurdo. Eu vou até começar aqui com o do Eduardo, que aqui o Vinícius colocou uma legenda muito boa, né? Intrigante. Então, Bolsonaro só iria para a prisão domiciliar após o fim das eleições por causa de suposições sobre o que ele poderia fazer? Tem que calar ele para a força dele não ser usada nas eleições. E Eduardo diz, né? Já faz um tempo que nem escondem mais a tortura que fazem com fins políticos. Só é mais impressionante essa gente, mesmo da política, achando que depois de Bolsonaro, o Inominável e o Supremo não farão mais abuso nenhum. Nenhum ditador entrega o poder voluntariamente. Você tá vendo o próprio Maduro, né? Mas vamos aqui ouvir, ó. Olha que absurdo. Na Suprema Corte, porém, a avaliação é de que seria mais seguro conceder o regime domiciliar após a conclusão da eleição presidencial, para evitar que o ex-presidente tente interferir no processo eleitoral. O receio é de que Bolsonaro grave vídeos ou disperse informações falsas por meio de interlocutores políticos durante as visitas em sua residência. Bolsonaro está preso há mais de uma semana na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e recebe a visita apenas, por enquanto, de advogados e familiares. É mole? Não tem que deixar Bolsonaro preso, né? Vai que ele use aí de seu poder e influência pra ajudar, né? A direita nas eleições. Aí o que foi que o Carlos escreveu, né? Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso compreende que Bolsonaro em liberdade e ao lado do povo nas ruas possui uma força eleitoral capaz de multiplicar exponencialmente a eleição de senadores alinhados ao seu principal projeto, algo que ele próprio sempre afirmou considerar mais importante do que uma eleição presidencial. Sua prisão não guarda relação alguma com as confusões narradas pelo sistema. Trata-se de uma estratégia calculada para impedir que o objetivo central do último presidente seja alcançado, garantir a maior renovação possível no Senado, com parlamentares comprometidos com reformas estruturais e independência institucional. A retirada de Bolsonaro do cenário público, especialmente neste momento, por si só, responde a grande parte das dúvidas e estranhezas dos últimos dias. Nada disso é acaso e muito menos coincidência. É método. Um método claro.
impedir que o único líder capaz de mobilizar milhões e alterar profundamente o equilíbrio de forças no Senado atue livremente durante o processo eleitoral. É preciso inteligência e maturidade estratégica. Não há mais espaço nem tempo para a lacração. Não tem mais tempo para ludibriar inocentes, né, com discurso, né, bonitinho, que é enganação. Também não tem tempo para oba-oba, que geram barulho e não produzem resultados concretos para quem realmente quer efetividade. Nesse processo, muitos serão usados de forma desleal, se aproveitando da inocência de boas pessoas, mas é preciso que fiquemos atentos. É aquele processo. A direita brasileira precisa se politizar. Não dá para continuar só um discurso fácil e simples e bobo para sempre. Em conversas com meu pai, ele próprio deixa claro que esse processo não é simples, tampouco rápido, como todos desejaríamos. Tentamos oferecer diálogo, abrimos portas, mas infelizmente não há nada de novo no enredo. O sistema repete seus métodos e a tentativa de neutralizar Bolsonaro é apenas mais um capítulo repetido dessa velha tática que, para alcançar seu objetivo, troca de roupa todos os dias. Alguns comentários nas redes sociais que acho que vale a pena comentar. Primeiro é que o Vinícius fala assim, ó, os filhos de Bolsonaro deixaram claro que as críticas de Michele e o André foram injustas, pois havia uma orientação do Jair. Eduardo deixou implícito e o Carlos deixou explícito que a preferência é pelo Girão. Afinal, tendo alternativa mais à direita, é inconcebível cogitar o Ciro Gomes. Mas a grande lição disso tudo é, o alinhamento no discurso é o mínimo que se espera. Sem isso, não há estratégia e acordos que prosperem. E o que aconteceu ontem, de um desalinhamento do discurso, você tem um alinhamento que se esperava há muito tempo. Inclusive de conseguir dizer um não. Riscar o chão para falar, cara, assim, agora a gente vai organizar. E eu realmente acho que depois de ontem, eu acho que as coisas vão ficar mais organizadas do que nunca. Não vai ser perfeito, ainda vai ter muito bate-cabeça. Mas pelo menos entre essa trinca, os três irmãos, não tenho dúvida. Aí tu se colocou ali, né? A notícia, posto do Carlos e o endosso do Eduardo. E fala, né? Flávio, Carlos e Eduardo são filhos. Quem me acompanha sabe o que eu penso do Ciro. 3. Não se humilha um aliado em evento público. 4. Quem decide começar uma exposição pública precisa estar preparado para a reação. Coisas que valem a pena comentar, que não são tretas, e aí vocês vão conseguir compreender. Olha o Chiquinho. Quando o marido não está em casa, quem manda é a esposa. Meu respeito a Michele, força. É assim que funciona? O Chiquinho é filiado ao Partido Novo. Você vê como são as coisas? Você vê como sempre são as mesmas pessoas. Você vê que o Carlos fala, né, de que sempre vai ter gente tentando te ludibriar. Nesse processo, muitos serão usados de forma desleal, se aproveitando da inocência de boas pessoas, mas tem que ficar atento. Essa postagem do Chiquinho tem mais de 10 mil curtidas. A turma do Novo usou, nossa, pro que quis e o que por que não quis. Porque para mostrar, né, o que é o bolsonarismo e tudo mais. São sempre as mesmas pessoas. Sempre o Deltan Dallagnol envolvido, né? Olha o Superman. O que é que o Superman tá fazendo lá no Ceará, né, com o Deltan Dallagnol? Sempre as mesmas pessoas, bicho. Aí você tem o Jalim, já conhecido, compartilhado pelo Space Intergaláctico. Michele Bolsonaro tem razão. A ordem cronológica é a seguinte. Opa, não é bem assim não, viu? A ordem cronológica mostra que o Jair realmente permitiu. Aí depois tá aqui o Space Liberdade, né? Desde quando ela precisa de aval dos filhos, ela é esposa de Bolsonaro. Olha quem fica rifando os filhos de Bolsonaro, né? E aí vem aquele outro questionamento. Aí você não entender o riscar no chão, né? O Kevin, o Space e o Jalim são amigos do Nicolas. Nicolas, quando participa de Spaces no Twitter, é só com essas pessoas.
Aí vocês entendem, né? Aí, pô... Será que tem um... Aí quando eu falo atrás, aquela questão de afinidades, né? Será que... Enfim, né? Não pode criticar o menino de ouro, né? Não pode. Aí tá até o vídeo aqui, né? Alan dos Santos diz que Michele está cagando pra Bolsonaro. Né? Não sei se o Alan usou esse termo. E afirma que ela não tem aval dos filhos pra falar, né? Michele não tem aval nenhum e tudo mais. O Alan, nesse vídeo aqui, até reclama que quando o Bolsonaro foi preso, né? Ela não tava lá em casa no dia e tudo mais. Enfim. Tem algumas tretas que eu me resumo a não tretar. O meu sobrenome não é Bolsonaro. Aí eu prefiro deixar pros filhos. Deixo pros filhos, aí os filhos que resolvem. Deixa pros filhos, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não é isso que dizem? Pois bem. Ontem, e eu acho que tem tudo a ver com o que eu tô comentando com vocês, Flávio Bolsonaro foi ao Flow. Eu fiquei extremamente feliz com a participação do Flávio. Eu não conhecia esse lado do Flávio. Eu realmente estou de cara. Eu estou de cara. Eu sempre tinha uma visão que, para muitos assuntos, o Flávio era boca aberta. Muitos assuntos eu sentia que ele era boca aberta. E aí ele pôde explicar ontem sobre tudo, cara. Até questões ideológicas. Eu falei, nossa, velho. O bicho é ligeiro. E ele colocava assim as coisas de uma forma que eu falei, bicho, como ele consegue ser simples, falar numa língua que o afegão médio compreende, sabe? Sem usar muito termo, muita adjetivação. Teve uma fala que o Igor perguntou que eu falei, meu Deus do céu, obrigado, Deus. Custava que esse tipo de fala, esse tipo de postura tivesse sido colocada na prática aí já há anos atrás, porque o desgaste que a direita sofreu por causa disso é até hoje. 2025 o povo ainda tá reclamando, mas ia lavar toga, se tivesse a lavar toga, pipipi, popopô, ppp. Eu tô falando, gente, os deputados parlamentares, eles têm que ajudar na educação do povo, tem que ajudar o povo a se educar, tem que politizar as pessoas. O que é que o Flávio vai fazer ontem? Politizar as pessoas. Vamos ouvir o Flávio falando da CPI da Lava Toga. Eu amei esse recorte. Foi um dos melhores momentos. Depois da parte que ele fala que ele não é Bolsonaro. E ele vai explicando a diferença do lugar de fala e dá capaz de falar mais coisas que uma pessoa normal. Porque Bolsonaro viveu, tem história, né? Esse pode falar muita coisa e não tentem ser igual a Bolsonaro. O filho tá falando, eu não tento ser igual a ele. Eu não tenho a vivência que ele tem pra eu querer me igualar a Bolsonaro. Pra chegar um monte de gente aí do nada e já querer começar a imitar o mito. Não é assim que funciona. Mas vamos ouvir aqui. Qual o presidente da República que quer confusão com o Supremo? Bom, idealmente. Né? Então a gente tinha ainda ali alguns degraus a serem escalados para tentar evitar de chegar num ponto de porrada total de frente com o Supremo. Né? Eu sempre fiz aquilo que meu pai determinou. Eu posso... Como é que é a minha relação com ele, Igor? Eu discordo de alguma coisa, eu tento convencê-lo do contrário, ele tenta convencer que não. Enfim, resumindo, eu posso até não estar convencido, mas no final vou fazer o que ele manda. E vai ser sempre assim, inclusive nesse momento agora. Eu vou fazer o que ele mandar. Então, assim, essa CPI da Lava Toga, a gente naquela época já não tinha maioria no Senado. Uhum. A gente não tinha maioria no Senado. Isso interfere na divisão de cadeiras. É. Depois veio a CPMI da Covid, você viu que show de horrores que foi, num palco político, uma disputa política total, a gente sem os votos necessários para trazer a verdade para dentro da CPMI. A gente está falando do momento de CPI de Lava Toga, que era anterior a esse ainda. Você imagina, quem é ser o presidente da CPI? A Soraya Tronic? Quem é ser o relator? O Randolfo Rodrigues? É essa CPI que as pessoas ficam cobrando que fosse dar algum resultado para botar lá sentado no banco dos réus ali na CPI o Alexandre de Moraes? Qual a chance real disso acontecer? E ainda que isso acontecesse, qual seria o resultado prático disso? Cara, era capaz do PT entrar com habeas corpus no Supremo e fechar a CPI e dizendo que eles estão defendendo a democracia e a gente querendo causar confusão institucional. Então, assim, o mundo real ali dentro da política que a gente conhece, eu sei que eu não tenho cara, mas eu tô indo para 23 anos de política já. Eu tô nessa seara desde que eu tenho 21 anos de idade como deputado no Rio de Janeiro. Então a gente aprende um pouquinho como é que funciona a realidade. Então esse é um falso argumento, é uma falácia das pessoas que estavam defendendo essa CPMI, como se fosse solucionar todos os problemas. Não ia solucionar, ia agravar mais a situação. Pois é, né? Custa explicar para as pessoas como é que funciona a política. Tantos problemas teriam sido evitados. Flávio falou.
Ele começa falando do caso do Ramagem. Falou muito bem. Explicou pro Igor. Cara, a entrevista foi muito boa. Foi absurdamente boa. Até porque o Igor, ele deixa as pessoas falar. E o Igor não é uma pessoa letrada. Então, o Igor faz aquelas perguntas que as pessoas comuns querem saber. Mas foi muito boa a entrevista. Eu recomendo a vocês, sabe? Eu venho elogiando muito o Eduardo, mas eu acho que essa entrevista do Flávio conseguiu ser melhor do que basicamente todas as entrevistas que o Eduardo deu recentemente. Foi absurdamente boa. Eu estou absolutamente surpreso, de maneira extremamente positiva. Depois ele fala CP da Lava Toga. Ele também fala sobre problemas por conta de aliados mal intencionados, né? Falando que não é só porque o cara tá na direita que o cara vai jogar junto contigo. E ele dá alguns exemplos, coisas que aconteceram, fala bastante do Major Olímpio. Explicações históricas da questão do voto impresso. O Flávio explica, tintim por tintim. Eu acho que o Igor entendeu. Ele explica com detalhes por que ele acha que as eleições foram desequilibradas. Ele vai contando várias coisas que aconteceram em 2022. E contando numa boa, sem gritaria, sem adjetivação. Ele foca, por exemplo, na questão da fake news da falta de ar. Que o PT usou na campanha também e que tá aí até hoje. Que Bolsonaro lá tava fazendo piada com o povo, falta de ar. Mentira. Ele conta muito do que o governo fez durante o Fica em Casa. Muito. Fala dos programas do governo, fala de questões econômicas, fala de questões de saúde, questões sociais. Ele faz uma explicação muitíssimo boa também sobre a questão da prisão. Ele traz algumas informações que eu não tinha notado no primeiro momento. Ele fala, por exemplo, que na decisão, falava, porque o Flávio fez a postagem, 60 e tantas mil visualizações. Ele fala, cara, a minha postagem tinha 60 e poucas mil visualizações em questões de minutos. Então isso nos leva a crer que a sentença ela já começa a ser escrita no dia 21. E que vigília, tornozelo e tudo mais é só um extra. Ele fala de 26, fala que, cara, quem tá junto vai estar junto. De outra maneira, ele vai estar junto quando lá no final do dia. Marcou né, posição, riscou ali no chão com algumas pessoas, repetiu por diversas vezes que o candidato mesmo é o Jair até o fim. Reclame quem quiser reclamar. Falou pra ninguém vir tentar copiar o Bolsonaro, que Bolsonaro é uma pessoa único, e realmente é único, gente. A forma como a história de Bolsonaro foi sendo construída ao longo dos anos, ninguém vai copiar, não adianta. Não tentem criar um novo líder de massas. Porque se essa fórmula existisse, a esquerda já tinha feito. O regime já tinha feito. Fala muito bem sobre o tarifaço, desmente inúmeras coisas que levantaram sobre Eduardo. Cara, tá maravilhosa essa entrevista do Flávio Bolsonaro. Eu nunca tinha visto esse outro lado do Flávio Bolsonaro. Sério, eu estou muito surpreso. Positivamente surpreso. Para corroborar o que eu tô falando com vocês, da necessidade de riscar o chão, sabe? Politizar as pessoas, não deixar que mentiras sigam crescendo. Olha como é que funciona mais uma vez o bate-bola. Eu amei esse comentário do Eduardo, né? Óbvio que inclusive tá aqui por causa disso. Vem lá o Space Intergaláctico, urgente, tudo é urgente, né? Flávio Bolsonaro disse que foi feito um acordo com a Colômbia e Gomota para pautar a anistia, mas não foi cumprido, bababá, pipipi, foi negociado. Aí vem o Constantino. Então, acordos com certos tipos costumam acabar mal mesmo na intraição. Aí Eduardo vem com o pé no peito. Ô, prezado, qual era a outra alternativa que nós tínhamos? Eu vou te mostrar a resposta completa para Eduardo. Mas diante da resposta que você vai ver agora, o Constantino não tem resposta. É um dilema de fato, né? É um dilema. Realmente eu não tenho respostas para dar. E aí a Bia da Caserna fala, é um dilema. Mas nunca é um dilema compartilhar perfil, né, de grupinho do esquema, do grupinho que age dia sim, dia também para atacar Bolsonaro, desmerecer o Jair, desmerecer os filhos, aí todo mundo é RT. Seguir o Expresso de Liberdade é um desserviço, né? Compartilhar é só narrativa para gerar desgaste. Enfim, compartilhar essa turminha para lançar narrativas e enfraquecer o outro grupo político, né? Que você não larga as bolas. Pois se souberem o seu real interesse, perderá a credibilidade que te sobra. Então, o plano morde-a-sopra é a única alternativa no momento, né?
Constantino devia deixar claro que ele não quer o bolsonarismo, que ele trabalha pelo Partido Novo. Ele devia deixar claro que a defesa dele, né, que ele usa a coleirinha do Deltan. Devia deixar claro. Devia deixar claro. É por isso, inclusive, que o Dom Lancelotti já foi expulso de grupo, por não aceitar a coleirinha do Deltan. Aí o que Eduardo fala pra ele, né? Ô, prezado, a questão é prática. Respeitosamente, qual outra alternativa? O que a gente podia fazer? Quem vota na eleição para presidente da Câmara são os deputados. É diferente de uma eleição geral, onde quem vota é o povo. Na eleição popular, vale o candidato ocupar espaço e, mesmo que pequeno, visa abrir caminho para esclarecer os eleitores e no futuro acabar sendo eleito. Já na eleição da Câmara, os eleitores, que são os deputados, são pouco sensíveis a estes argumentos. Se houvesse chance do Marcel Van Hatten ser eleito, é porque haveria chance de alguém que não é esquerdista ser eleito. Neste cenário, aí sim, faria sentido lançar alguém do PL, que à época tinha quase 100 deputados, e não alguém do Novo, né, que não tem nem 10% da representatividade. Resumindo, se a eleição de Marcel fosse crível, eu mesmo consideraria vir candidato à presidência da Câmara. Mas o PL havia muito a perder para apenas lançar uma candidatura que não convenceria ninguém e que, ainda que pudesse convencer um ou outro deputado num discurso, verificaria um novo Congresso em 27 para colher, né, os louros desta tática. Não ter 4 presidências de comissões significa mais do que perdê-las. Significa dar ainda mais espaço para a esquerda e centro, mais cargos, mais tempo de fala, mais assessores, consequentemente mais microfone da imprensa e assim por diante. O Novo não perdeu nada lançando candidato, pois sua bancada de deputados é tão baixa que eles nem entram na possibilidade de pegar uma dessas presidências de comissões. Assim foi fácil jogar limpinho e deixar o desgaste para quem realmente se arrisca para fazer o certo, o possível. Se estivéssemos pensando em nossos próprios umbigos, em ficarmos limpinhos e ter ido com Marcel Van Hatten, teríamos perdido tudo e teríamos ficado sem nenhuma comissão. E muitos, né, os que hoje, não estou falando que é você, nos criticam por termos apoiado essa eleição, estariam dizendo que se nós estivéssemos, né, com as comissões, ao menos teríamos mais meios nesta batalha já tão desfavorável para a direita. Mas deixa eu lembrar aqui um negócio. Eu acho que estava no Atlas. Eu acho que está no Atlas de fevereiro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pausar. Vamos lá. Achei aqui, ó. Vou mostrar aqui. Cadê a postagem do Eduardo, né? Eduardo parte do pressuposto, né, que temos diante de nós um pobre coitado, né? Que não sabe nada do que está acontecendo. Certa vez, né, que o Cocô começou a me encher o saco, em fevereiro, ele fez um tweet que ele apagou. Quem apaga tweet é porque falou besteira, né? E passou vergonha. Queima de arquivo. Aí eu postei esse vídeo, né? Botei: a vida do cara gira em torno de mim. Dorme pensando em mim, acorda pensando em mim, esquece do que ele mesmo fala. Eu sou casado, irmão. Aí, olha isso aqui, ó. Eu não consigo pensar dessa forma, nunca pensei na minha coerência ao longo de 25 anos fazendo isso, e vocês não vão me ver passando pano para Alcolumbre ou dizendo que votar em Alcolumbre é o que sempre aconteceu e tem que fazer mesmo, e xingar quem discorda. Isso é coisa... Rodrigo Constantino, como vê essa possibilidade de constar de o PSD também participar dessa aliança para eleger o Davi Alcolumbre, e tem a possibilidade de que a oposição também de apoio a essa candidatura, né, não lance um candidato próprio, vá na adesão a Alcolumbre, né? Brown, a situação da oposição, da direita, dos bolsonaristas, é uma situação muito delicada. Porque ninguém gosta da figura do Alcolumbre, ainda mais se casar de vez com o PSD. Já tem os votos necessários para ser eleito. Então, você lançar uma candidatura alternativa é muito mais para fazer um statement, né, para deixar claro que você está insatisfeito com o rumo, mas não consegue nada efetivo com isso. Eu não consigo pensar dessa forma. Nunca pensei na minha coerência ao longo de 25 anos fazendo isso. Da oposição, da direita, dos bolsonaristas, é uma situação muito delicada. Porque ninguém gosta da figura do Alcolumbre, ainda mais se casar de vez com o PSD. Já tem os votos necessários para ser eleito. Então, você lançar uma candidatura alternativa é muito mais para fazer um statement, né, para deixar claro que você está insatisfeito com o rumo, mas não consegue nada efetivo com isso. Eu não consigo pensar dessa forma. Nunca pensei na minha
coerência ao longo de 25 anos fazendo isso. Eu não consigo pensar dessa forma. Nunca pensei na minha coerência ao longo de 25 anos fazendo isso. Já tem os votos necessários para ser eleito. Então, você lançar uma candidatura alternativa é muito mais para fazer um statement, né, para deixar claro que você está insatisfeito com o rumo, mas não consegue nada efetivo com isso. Não consegue nada efetivo com isso. É só para inglês ver, só para fazer o statement. Tá entendendo? Como é que eu vou ter paciência, velho, de lidar com um charlatão como Constantino, que é um charlatão? O espaço que teve na imprensa é porque o pai pagou pra ele aparecer. Essa que é a verdade, ele sabe disso. Nunca foi levado a sério por ninguém a vida toda. Tomava pau desde o Orkut. É o pai e o irmão banqueiro aí, bancando pra ver se vira alguém na vida. Um charlatão. Ele sabe, Eduardo. Essa candidatura é só pra fazer statement. Já tem os votos pra se eleger. E fica de maledicência no Twitter. Compartilhando Space Intergaláctico. É escolhido a dedo. O RT é escolhido a dedo. Eduardo, inclusive, depois foi lá, né, no perfil do Space Liberdade falar: poucas vezes eu vi um perfil tão vagabundo quanto este. Mas deixa aqui a mensagem que eu escrevi pro Constantino. É o perfil que é do Kevin. Aí depois fica lá, né? Ai, acordos, 7 tipos de acordos, começa a terminar mal. É um charlatão. Eu mostro ali, ali o vídeo, é ele falando. Eu nunca falei esse vídeo. Falou que repetiu lá na Braddock, né? A Rádio Intergaláctica. Quando levaram o Márcio Bittar, o Márcio Bittar explicou como é que funcionava, falou a questão das comissões, e você aplaudiu, bateu palma. Se eu tiver que procurar, depois eu pego e esfrego na tua cara de novo. É um charlatão. Você é um charlatão, Constantino. Isso é uma farsa, cara. Assume aí pra todo mundo do seu lado, sabe? O Constantino só virou direita porque dá like, porque dá dinheiro. Constantino odiava o bolsonarismo. O Constantino aplaudiu toda a perseguição. Só lá pra 2020, quando foi perdendo espaço na Jovem Pan, que ele resolveu ir pra direita. Conversa mole, era amiguinho de todo mundo, do Alexandre Bosch, do Andreasa, do Felipe Moura Brasil. Compartilhou todas as teses, né? Chamava o Felipe Martins, como é que ele chamava? Era aqueles caras da Revolução Francesa. Era... Pô, aquele cara que morreu na guilhotina. Esqueci agora. Ele usava daquele nome pra chamar. Até já fiz você sobre isso daí, todo mundo. Brigava com todo mundo. Aí depois viu que tava confortável. Aí ele começava a chamar os colegas dele de radicais de centro. E fica aí o dia todo. Aí me fala até escrever um texto pra me criticar de novo. Imprime esse texto, velho, e usa pra limpar tua bunda, que talvez seja pra alguma coisa. Sabe? Eu tô achando ótimo esse momento da direita, onde políticos de relevância estão botando dedo na cara de charlatão pra falar, ó, cala a boca. Para de mentir. Para de atrapalhar. Porque você vê aqui, ó, o charlatão não consegue nem responder ao Eduardo. É um dilema. Que dilema, cara? Não tem dilema. Como você mesmo diz, Alcolumbre já tem os votos. Lançar candidatura só para fazer um statement. Para de mentir. Para de emburrecer as pessoas. Para de emburrecer. Toma vergonha na cara. Aí o Lucas Bov também deu no meio. Achei maravilhoso. Não do Constantino, mas do Firmino. Falando, acabei de ver as postagens dos meus amigos Paulo Mansur e Carteiro Reaça sobre os comentários do seu Firmino sobre o Eduardo Bolsonaro. Eu gostei de fazer coro às falas dos deputados, pois Eduardo abriu mão de tudo para salvar seu pai e seu país. E eu digo mais, este rapazinho que se diz de direita é mais um surfista de ocasião. Eu venho dizendo isso há muito tempo, assim como eu falei do tal do Felca. Tem muita gente internamente que já percebeu, eu espero, que mais essa máscara caia, que ele volte para o ostracismo. Acorda, direita. Já deu, gente. Essas alianças de mentira já deram. Você quer ser aliado? Seja. Seja para trazer bônus. Seja para trazer ajuda. Ser aliado para receber o voto do bolsonarismo, o like do bolsonarismo, o pix do bolsonarismo, meus cavaleiros do pix, para depois ficar de projetinho com seu grupinho político, aí não dá, cara. Eu tô achando, pra mim, esses últimos foram maravilhosos. Isso é riscar o chão. É começar a colocar ordem na cara. Começar a enquadrar gente que mente. Começar a enquadrar farsante. Charlatão.
Aqui tinha umas coisas que eu queria comentar dias, que envolve o Moro, mas que o vídeo já tá longo e ia levar muito tempo. Eu também não vou comentar hoje, não. Mas os últimos dias, para mim, estão sendo maravilhosos. Já deu o que tinha que dar, sabe? A política é de boa vizinhança tem um limite. E a galera tá perdendo a paciência, falando, cara, a gente tem que fazer o certo pelo certo. E é isso aqui, ó. Vamos começar agora a realmente contar pro povo o que tá acontecendo. Vamos começar a comprar algumas brigas que são importantes, mas a gente tem que manter a casa de pé e ordenada. Eu tenho certeza que o recado foi um recado. A classe política ouviu. Ó, estamos unidos, nós três aqui, recebemos ordens do nosso pai, o único líder da direita. Esse é, para mim, da direita que eu defendo, é meu único líder. Jair Messias Bolsonaro. Tá achando ruim? Morde o cotovelo. Ou deixa claro e segue teu barco aí, como faz o MBL. Freio de arrumação, algo assim, eu nunca vi na vida. Já teve alguns episódios, tipo com Weintraub, de falar assim, ó, irmão, vocês estão aqui, a gente tá do lado de cá, rompe publicamente, alguns rompimentos que já tiveram. Mas o que foi feito assim, porque pô, foi algo educado, algo coerente, algo em torno de uma coisa maior, não é só questão de birra. E eu não acho que ninguém saiu inimigo, até porque vai ter uma reunião hoje para o pessoal discutir, né? Se encontrar no meio do percurso, deixar as coisas claras e começar realmente a olhar para 2026 pensando em um plano maior, para trazer resultado, obviamente sem abrir mão, né, de sua própria essência. Vejam a entrevista do Flávio, vocês vão se surpreender positivamente, eu aposto. Olhem para a política com olhar crítico, cada vez mais. Saibam por que vocês gostam e desgostam das coisas, das pessoas, etc, tudo mais. E vote em mim na Invest. Eu quero o teu voto. Isso eu realmente peço com vontade. É o primeiro link na descrição aqui de todos os vídeos. E aí, se você quiser também apoiar um pouco mais, passar membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!